trabalho com cinema já faz um tempinho. Comecei, na verdade, como diretor de comerciais, publicidade, ainda no curso de publicidade lá da Federal, e depois eu notei que eu tinha outras necessidades, na verdade, expressivas mais fortes, né? Eu comecei a fazer cinema meio por influência até de um professor meu, que eu desenhava quadrinhos e ele mostrei para eles algumas páginas e ele falou assim: olha, seu traço não tem muita identidade e tal, mas você vai ser um bom cineasta. E, enfim, aquilo ficou na cabeça, tal, porque ele achou que os enquadramentos eram bons, a montagem e tal. E aí terminou que eu, por ser um quadrinista frustrado, eu resolvi fazer cinema. Aí eu fiz o primeiro filme em 2000, foi lançado em 2002, na verdade, filmado em 2000 para 2001, e foi um dos primeiros filmes em suporte digital feitos especialmente para ser transferido para película, né? Foi a partir daí que a gente teve, foi o Lugar Comum, que é de 2002, e foi a partir dele que a gente teve aí uma certa guinada em uso de formatos digitais aqui no cinema pernambucano, a partir dessa primeira experiência do Lugar Comum, que foi o primeiro a ser completado, né? Todo o processo de transfer para película. E aí depois, em 2004, eu fiz o lastnote.com, que é considerado um dos meus melhores trabalhos, eu ainda considero um dos meus melhores trabalhos. E viajou bastante, teve em 5 países, até hoje ele é bastante comentado, bastante visto e tudo mais. Que era com o Gustavo Falcão, meu irmão, e o Lázaro Ramos, que na época ainda era um ilustre desconhecido. Depois disso a gente fez um filme que não chegou a ser lançado nos cinemas, que foi o Como as Coisas Funcionam, que a gente teve um probleminha de finalização e o filme só foi prestado à conta mesmo, ainda faltava dar um tapinha aí na luz e tudo mais. E ele ganhou junto no mesmo edital, 3 projetos ligados à ruptura cinematográfica, na verdade, que foi minha segunda produtora, que era o Como as Coisas Funcionam, o Eletrodoméstico, do Kleber Mendonça Filho, que a gente produziu também, e o que veio a ser meu terceiro filme, que é A Vida é Curta, né, que é um experimento aí de metalinguagem, brincando com o tempo do cinema, o tempo narrativo e o tempo real. Depois disso me convidaram para adaptar um projeto, para adaptar um livro de Gilberto Freire, Guia Prático Histórico e Sentimental da Cidade do Recife. Me deram liberdade total de fazer essa adaptação, e aí eu resolvi fazer um filme documentário com algumas coisas menos didáticas, digamos assim, né? Um pouquinho mais, uma linguagem um pouquinho mais agressiva mesmo em termos de documentário e mais lírica mesmo, assim. Então a gente teve a participação de algumas personalidades reconhecidas da cultura pernambucana, mas eles faziam meio que o papel do pernambucano se redescobrindo, né? Redescobrindo a sua cidade, do recifense redescobrindo a sua cidade. E a gente tentou traduzir todo o teor, na verdade, da obra do Gilberto Freire a partir de pessoas que a gente conheceu durante a pesquisa, né? E elas são os especialistas, digamos assim, no Recife, né? São quase anônimos que são especialistas no Recife. E aí foi uma experiência muito bacana, foi o meu primeiro documentário e meu primeiro longa. Curiosamente, depois de ter feito toda a minha história com curtas de ficção, eu entro no longa-metragem com um documentário, né? E depois desses eu fiz mais 2. E quando fiz outro curta, foi também um curta documentário, né? Que foi o Palavra Plástica, em 2011. Estou preparando agora meu primeiro longa de ficção, que é o Primeira Pessoa. Enfim, estamos terminando um outro documentário, que é o Mães do Pina. Características do roteiro pernambucano, eu não sei se há características assim mais pontuais que a gente possa observar em termos de narrativa, digamos. Eu acho que, em geral, acho que a maioria dos cineastas pernambucanos, pelo menos que eu conheço, que tem proximidade, eles preferem usar o roteiro realmente como um guia, né? Como uma sugestão de cena, e muita coisa também é feita
no set mesmo, durante a preparação do elenco e tudo mais. Muito essa pegada mais crua mesmo, né, de diálogos, sobretudo, pensando em cenas que muitas vezes elas são desenvolvidas, eu acho, meio que num pós-roteiro, digamos, né, quando você começa a pensar, a concretizar a história. Eu acho que se você for pegar em termos mais técnicos, assim, da narratologia clássica, não há um parâmetro assim muito rígido em relação a time, pacing, a coisas que seguram a atenção narrativa. É curioso, inclusive, porque os filmes pernambucanos em geral eles mantêm uma atenção muito forte, mas eles não seguem muito à risca algumas técnicas convencionais de segurar a atenção. Então, você não tem aquela coisa dos pontos de virada, das reviravoltas, das pinças para ligar um ato com o ato seguinte, enfim. Eu penso muito, por exemplo, no Som ao Redor e em outros filmes mais recentes. É quase como uma estrutura de curta-metragem, assim, de você ter uma imagem muito forte, um evento muito forte acontecendo mais pro fim do filme, como um tapa mesmo, né? E todo o resto parece uma preparação, uma construção, uma crescente para aquilo, né? Quando muitas vezes você tem o clímax, em geral, na estrutura de um filme hollywoodiano mais clássico, digamos assim, você tem o clímax na passagem do segundo para o terceiro ato. Muitas vezes o que a gente verifica nos filmes pernambucanos é realmente o clímax, ele é praticamente no final, assim, ele quase não tem espaço para desfecho mesmo. Não há didatismos muito grandes como você verifica em alguns filmes hollywoodianos e tudo mais. Se fosse para talvez escolher uma característica, seria essa, assim. Por isso, acho que a característica do cinema pernambucano é a diversidade mesmo, né? Assim, acho que abriu-se aí, principalmente depois da retomada, que a gente começou a diversificar um pouquinho mais os temas, né? Trouxe um pouquinho o cinema pernambucano, nordestino, para as cidades também, para discutir a própria cidade, né? Então acho que a gente terminou também criando uma multiplicidade de estilos e de narrativas diferentes. Eu não sei muito bem como eu me enquadro nesse cenário específico, né? Porque por outro lado eu também sou muito técnico enquanto roteiro, né? Assim, enquanto roteirista. Por exemplo, o Jumento Santo e a Cidade que acabamos de começar, que é uma animação lá dirigida pelo William Paiva e pelo Leonardo Domingues. Foi um roteiro que me foi encomendado a partir da técnica que eles iam utilizar, dos caracteres que eles iam utilizar, do concept design que já tinha sido feito, enfim, que era uma série de restrições que no roteiro eu tive que levar em consideração quando escrevi, né? Então há um pouco talvez essa diferença, não sei, acho que a maioria dos cineastas pernambucanos eles têm um cunho muito mais autoral, assim, muito mais pessoal, talvez, na forma de escrever. Muito embora Kleber, quando tenha assistido o Jumento Santo no Rio, ele tenha achado que era um roteiro meu, assim, sem ter visto, bem lido nada a respeito, assim, curioso. Ou seja, eu também provavelmente tenho uma característica de roteiro que eu não sei se eu consigo distinguir muito bem. É muito comum, inclusive, os cineastas eles colaborarem entre si, até porque eles exercem várias funções técnicas, né? Essa geração mais nova, mais contemporânea, que tem produzido filmes, elas se revezam em funções técnicas como diretor de fotografia, editor e mesmo design de som, técnico de som e tudo mais. E todos têm um interesse autoral, né? Apesar de serem até técnicos muito bons nas suas áreas, eles têm um interesse autoral geral. Então é muito comum que haja esse intercâmbio, essa colaboração mútua, né? Eu costumo dizer que eu fico meio outsider disso, porque eu só sei escrever e dirigir, assim. Eu desenrolo alguma coisa de fotografia, claro, entendo alguma coisa de edição, mas geralmente o que eu faço todos os outros cineastas já fazem. Então eu termino não conseguindo me engajar tanto quanto eu gostaria no processo criativo de alguns amigos, assim. A não ser que alguém queira um storyboard, né, que é a minha forma de exercer os quadrinhos ainda, mesmo sendo frustrado enquanto desenhista. Mas essa colaboração ela é muito, muito comum, na verdade. Você vê. Acho que essa noção do coletivo dos realizadores pernambucanos, ela permeia um pouco, ela meio que se retroalimenta também, né? Eu acho que isso é muito saudável também, porque permite você criar uma identidade de grupo mesmo,
permite que inclusive essa multiplicidade de pontos de vista, ela se mantenha e que essa diversidade que é característica do cinema pernambucano, ela também possa continuar sendo cultivada mesmo, né, entre os que realizam. Em meados de 2000, 2001, a gente começou a pensar o suporte digital, né, por conta da questão da proliferação e da popularização das mídias digitais, né, das mídias de vídeo digital. A gente começou a enxergar naquilo uma oportunidade de viabilizar os filmes de forma mais imediata, né? Filmar em película sempre foi muito caro, sempre foi muito difícil de fazer as coisas em película. É uma coisa que demanda uma estrutura maior, que demanda um cuidado maior, uma preparação técnica maior também. E a partir dessa inserção das mídias digitais na produção cinematográfica, eu acho que primeiro se disponibiliza um pouco as coisas, você de certa forma torna mais fácil o acesso também das pessoas aos modos de produção, aos meios de produção. E aí você consegue talvez incluir mais gente no processo, e incluindo mais gente no processo você consegue obter uma diversidade maior, você consegue dar chance a quem sempre teve uma verve, um potencial expressivo, de manifestar aquele potencial, né? E aí você começa a descobrir realmente um outro cenário se formando, né? Um cenário novo, com uma nova energia, com uma nova pegada mesmo. Eu acho que nesse ponto foi bem importante. E é curioso, assim, a gente teve o primeiro filme digital, digamos assim, que foi o Morto Vivo, do MC, né, do Martin Simões, que é um filme que nunca chegou muito às salas de cinema, porque ele permaneceu digital, né? Diferente do Lugar Comum, que foi filmado em digital, mas com o propósito de ser feito o transfer para a película, né? A gente conseguiu ter um alcance maior, porque os festivais de cinema ainda estavam nesse paradigma mesmo de projeção em película e tudo mais. E foi interessante ter aquelas discussões, primeiras discussões, na verdade, sobre se é cinema, se não é cinema, é vídeo, não é vídeo, mas qual a diferença de vídeo e cinema, é linguagem, não é, enfim, né? E no fim das contas é uma discussão que meio que já nasceu caduca, né? Porque cinema é tecnologia, suporte, sempre nasceu desse jeito, né? Era aparato técnico antes de ser um meio expressivo, né? um meio narrativo e tudo mais. Então fazia muito sentido uma discussão sobre suporte em pleno ano 2000.